Olá, meu nome é Vitor. Eu sei que você está usando a quarentena para estudar bastante, então resolvi fazer esse vídeo para tentar te ensinar a diversificar sua carteira de uma maneira que você não viu em nenhum outro lugar, ok? Então fica comigo até o fim. E olha, hoje eu vou falar para você sobre a justificativa matemática, sobre por que você tem que diversificar sua carteira, matematicamente falando. Vou te falar também sobre os aspectos qualitativos, ou seja, qualitativamente o que você deve escolher para estar bem diversificado. Vou falar sobre os aspectos quantitativos, ou seja, quantos ativos você tem que ter para estar diversificado da maneira correta. Vou falar sobre alguns instrumentos que você pode usar para alcançar isso. E, finalmente, eu vou falar sobre um tipo de diversificação que as pessoas não estão falando, eu não vi em nenhum outro grande canal, ok? E que, sinceramente, demorou um bom tempo para eu entender esse conceito. Então vou tentar passar aqui para vocês hoje e eu espero que vocês gostem. Fica comigo até o fim. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, por favor, de dar o like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para o YouTube recomendar mais do meu conteúdo para você. Diversificar é legal porque diminui o risco da sua carteira. Mas o que é risco, você sabe dizer? Bom, o risco é uma medida de incerteza. Está relacionado ao fato de que você não sabe quanto vai valer o seu ativo amanhã, depois, daqui a um mês ou daqui a um ano. Existem inúmeros jeitos de medir isso, mas ficou convencionado que o risco era a volatilidade dos retornos da sua carteira. E isso é medido através do desvio padrão dos retornos da sua carteira. Então é basicamente olhar para a rentabilidade da sua carteira e ver quanto ela balança. Se ela balança pouco, é porque é uma carteira com pouco risco. Se ela balança muito, é porque é uma carteira com muito risco. Eu particularmente não acho que esse é o melhor jeito de ver risco, mas esse é o jeito, digamos, oficial de ver. É o jeito que é convencionado e é o jeito mais fácil de estudar o risco. Bom, o fato do risco ser medido através do desvio padrão complica um pouco as contas. Não sei se você lembra lá da escola, mas o desvio padrão é uma medida que é a raiz quadrada de uma outra medida que é a variância. E por causa disso, quando você começa a combinar ativos na sua carteira, a conta vai ficando meio doida. Vamos pensar, por exemplo, em como você calcularia o retorno de uma carteira com dois ativos. É muito fácil, né? Depende de quantos de cada ativo você tem na sua carteira. Então, o retorno da sua carteira vai ser o peso do ativo 1 vezes o retorno do ativo 1, mais o peso do ativo 2 vezes o retorno do ativo 2. Mas como o risco é medido desse jeito mais diferente, a conta para dois ativos do risco de uma carteira, ou seja, do desvio padrão dessa carteira, é diferente também. E ele é esse pequeno monstrinho que está aparecendo na tela aí agora. A primeira parte dessa equação é até razoavelmente previsível. Ele é o peso de um ativo vezes o risco desse ativo. E o peso do outro ativo vezes o risco desse outro ativo. Mas aí entra esse termo todo esquisito no final, tá? E esse termo ele é muito importante para a gente entender o risco. E eu quero que vocês notem nesse termo que ele tem um fator que é o Rho, que é a correlação entre esses dois ativos. A correlação, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes quando a gente mede risco. Você lembra da correlação? Ela vai de -1 até +1. Isso quer dizer que esse último fator da nossa equação pode ser um valor negativo, e isso acabaria diminuindo muito o risco da nossa carteira. Por isso, ter ativos descorrelacionados, ou seja, com valores muito próximos a zero ou até negativos, pode ter um benefício muito grande em diminuir o risco da sua carteira. Isso é até meio instintivo de pensar, não é verdade? Você acha mais arriscado uma carteira com umas 10 empresas do ramo de petróleo, ou uma carteira que tem uma petroleira, um banco, uma empresa de varejo, uma empresa de celulose, uma empresa de mineração e assim por diante. Bom, e esse é um pouco da chave da qualidade da sua diversificação, né? Quanto mais descorrelacionado for o seu portfólio, mais diversificado você está e melhor diversificado você estará também, tá? Então não adianta só diversificar em empresas diferentes, você tem que diversificar também em fatores de risco diferentes. Não adianta só ter um monte de empresa do mesmo setor, e um monte de empresa que tem receita na mesma moeda, um monte de empresa que está sediada no mesmo país, um monte de empresa que depende da mesma commodity. Não, você tem que sair dessa. Você tem que ter uma empresa que depende de commodity, uma empresa que depende de dólar, uma empresa que depende de eletricidade, uma empresa que depende de varejo e assim por diante. Ok, eu já entendi que matematicamente faz sentido eu me diversificar porque eu acabo diminuindo
a volatilidade da minha carteira, eu já entendi que eu tenho que olhar para os fatores de risco e para a correlação entre os ativos que eu estou comprando. Mas me diz aí, Vitor, quantos ativos eu tenho que comprar para ficar diversificado finalmente? Que bom que você perguntou. Isso tudo depende de quão descorrelacionados são os seus ativos. Mas dá uma olhada nessa curva que eu estou botando na tela para você agora. Bom, nessa curva você consegue ver que o maior benefício da diversificação está no início, nas primeiras empresas que você diversifica. Quando você chega em 10 empresas, você já está correndo mais ou menos o mesmo risco do que o índice da bolsa, né? Esse estudo foi feito lá nos Estados Unidos. E quando você passa de 10 empresas, você tem algum benefício ainda de diversificação, mas ele é bem menor do que no início, né? Nas primeiras empresas que você diversificou. A partir da 20ª empresa, o benefício já começa a ficar muito, muito pequeno. Então talvez já não valha a pena ficar comprando mais empresas assim. Se você consegue ter uma correlação entre seus ativos muito pequena, essa curva ela abaixa mais, ou seja, você consegue ter menos risco ainda com a mesma quantidade de ativos na carteira. Já se a sua correlação entre os ativos é mais alta, essa curva ela sobe. Ou seja, você tem mais risco com a mesma quantidade de ativos na carteira. Então pode ser que duas pessoas com uma carteira de 10 ativos tenham riscos totalmente diferentes, tudo bem? Nesse gráfico, o eixo vertical é o risco e o eixo horizontal é quantas empresas você tem na sua carteira. Legal, você sabe por quê, você sabe como, você sabe quanto. Agora eu vou te falar primeiro de um instrumento bem legal para você fazer essa diversificação de uma maneira mais simples e depois eu vou te dar a última parte do conteúdo, que é a parte que eu não vi por aí e que, na minha opinião, é extremamente importante. Então fica até o final. Começando pelo instrumento, eu estou falando dos ETFs. Se você não sabe o que é o ETF nada mais é do que a cota de um fundo que é negociada diretamente na bolsa. Então você não compra pela sua corretora, você compra na bolsa lá, no seu home broker. Você digita o código do ETF e compra. E esses ETFs são fundos passivos geralmente, então eles simplesmente replicam algum índice, ok? Aqui no Brasil ainda existem poucos ETFs, lá nos Estados Unidos é uma loucura, tem ETF de milho, petróleo, algodão, prata, ouro, índices de varejo, índices da bolsa em geral, enfim, todo tipo de ETF que você imaginar, ok? Aqui no Brasil ainda está começando, mas já tem alguns que você pode usar. Tem alguns ETFs que replicam o índice Bovespa, tem alguns ETFs que replicam o IDIV, que é um índice de empresas pagadoras de dividendos. Aqui já chegou também os ETFs que replicam títulos do Tesouro e assim por diante. Tem alguns, você tem que dar uma olhada se tem o ETF que replica o índice que você gostaria que ele replicasse para você. Mas usando ETFs você consegue ter uma diversificação no próprio ativo, ou seja, quem compra o ETF BOVA11, por exemplo, já está comprando de maneira indireta um pedacinho de cada ação que compõe o índice Bovespa. Então é um jeito de estar diversificado tendo um ativo só na mão. O legal também é que no caso do BOVA11, por exemplo, que é um ETF, você pode fazer venda coberta, que é uma operação que eu gosto muito e que rentabiliza o seu patrimônio em ações. Se você quiser aprender mais sobre venda coberta, eu gravei um vídeo só explicando essa operação, é muito legal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma checada nesse vídeo. Bom, usando ETFs no Brasil, você consegue montar uma carteira, por exemplo, que tem um pedaço no índice Bovespa, um pedaço em empresas pagadoras de dividendos, um pedaço em empresas small caps e um pedaço em títulos do Tesouro atrelados à inflação, um pedaço em títulos do Tesouro pré-fixados, enfim, dá para montar essa carteira com poucos ativos e ter uma diversificação grande, o que é bem interessante. Vale lembrar que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de compra. Eu não sou um analista certificado para poder fazer isso, então ou você consegue a ajuda de um analista certificado para te dar uma recomendação e te dizer exatamente o que comprar, ou então encare esse vídeo apenas como a minha humilde opinião. Finalmente chegamos na última parte do nosso vídeo, em que eu vou te falar o tipo de diversificação que as pessoas não têm falado por aí. Alguns até falam na questão de quantos ativos você tem que ter, alguns falam na questão de fatores de risco, mas isso que eu vou te falar agora, eu nunca vi ninguém falar por aí. O que eu estou falando é da diversificação no tempo. Você entrar na bolsa aos pouquinhos é um tipo de diversificação também.
Se você entra de uma vez, você está entrando em apenas um momento no tempo naquele gráfico da bolsa, tá? Isso pode ser um momento muito bom ou um momento muito ruim, mas o fato é que você não tem diversidade de entradas. Quando você vai entrando um pouquinho, coloca um pedaço num mês, um pedaço no outro mês, um pedaço no outro mês e assim por diante, você vai pegando vários momentos da bolsa no tempo e vários momentos daqueles ativos no tempo. E isso ajuda também a diversificar o seu risco, porque se aquele ativo estiver caindo muito, você vai pegar em vários preços diferentes e vai acabar fazendo um preço médio. Ao invés de pegar num ponto que pode estar lá em cima, na alta histórica, e que aquele ativo, até ele voltar para aquele preço, vai demorar sei lá quantos anos. Isso pode acontecer. Então não se esqueça de diversificar suas entradas em qualquer ativo no tempo, para você fazer um preço médio. Esse é um dos motivos pelo qual a filosofia Buy and Hold é tão vencedora, porque ela te instrui a fazer aportes mensais e não olhar para o preço. Realmente, se você ficar anos e anos e anos e anos aportando naqueles ativos sem olhar o preço não vai importar no fim das contas, o seu preço médio vai se manter quase o mesmo, porque cada mês entra uma nova parcela num preço diferente e o preço vai ficando um preço médio. Por isso que esse pessoal costuma falar que o preço não importa. Realmente, nesse sistema, o preço não importa. Vou te pedir para você olhar aqui na descrição e checar os links que eu coloquei lá. Eu sempre tento colocar links úteis, como outros vídeos que são relacionados a esses, e alguns links, às vezes um livro que eu gosto, ou às vezes alguma coisa que pode te ajudar também. Então dá uma passada lá na descrição e vê se tem alguma coisa útil para você. No mais, tá todo mundo em quarentena e eu vou acabar produzindo muitos vídeos porque eu também estou fechado em casa igual vocês. Então me ajuda e vai aqui no comentário e me diz qual vídeo você gostaria de ver, sobre que assuntos, qual é uma dúvida importante que você tem no mundo dos investimentos e finanças. Deixa aqui embaixo que eu vou pensar com carinho e ver se eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. O que você acha? Comenta aqui embaixo e fala comigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o like, se inscreva, sininho e a gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço!